Olá, pessoas! Cá estamos nós de volta com a nossa série Os Arcanos do Tarô e sua aplicação na nossa vida diária. Hoje nós vamos falar do arquétipo de número 3, que é a Imperatriz. Eu me chamo Elaine Carneiro Eu, Rosiane Oliveira. e nós vamos dar continuidade a essa energia maravilhosa. Para quem não está acompanhando, a gente já falou do eremita, falamos da sacerdotisa, e hoje nós vamos falar da imperatriz. O que mais que a gente falou? O alquimista também. Então, para quem não viu ainda, é só voltar lá e acompanhar esse conteúdo. Lembrando que essa série, ela traz a energia do arcano 1 até o arcano 22, que conta a história da vida humana. Então, a gente vai começar trazendo para vocês os elementos simbólicos da carta, trazendo a visualização para que vocês possam ir já se conectando com essa energia. Então, eu já fiz de propósito, assim, coloquei um templo todo vermelho aqui atrás de mim, para vocês já ir entrando nessa energia da imperatriz. E o nosso objetivo também é que todos esses arquétipos, arcanos maiores do tarô, você se familiarize mais e se conecte mais, né? Então, não fique tão longe, mas sim aproximar, que é uma realidade nossa, natural, né? Então, como sempre, nós convidamos vocês a se conectarem primeiro com a imagem da carta. Todos os vídeos a gente vem repetindo que o arcano em si, que é a lâmina, o deck, como tem muitos nomes, né, como é chamado as cartas, é uma imagem muito viva, já traz muitas informações que são ativadas ali no seu consciente e no seu subconsciente, só de olhar para a imagem. Então, visualizar essa carta já traz uma sensação de quê para você? Rose, qual foi a primeira coisa que chegou para você quando você olhou para essa carta da Imperatriz sem estudar tarô? É, tipo, ela não tem vergonha nenhuma do que ela é, porque ela tá cheia com as coisas tudo bufante, tudo grande, é penteado, é roupa, é tudo muito grande, muito espaçoso. Então, para mim foi aquilo, uau, ela não tem vergonha de ser assim, né? De poder tomar o espaço dela, né? Isso que mais me chamou a atenção. As cores também me chamou a atenção. E ela tá olhando pra gente, ela não tá se escondendo, ela realmente tá olhando para nós. Então, é uma carta bem de potência, né? Presença, né? Uhum. E essa é a energia mesmo. Porque se vocês estiverem acompanhando o conteúdo, antes da Imperatriz tem a carta de número 2 que é a sacerdotisa. Então, a sacerdotisa, ela fala mais da energia, especialmente a energia feminina, né? Que é a energia de criação, mais no campo das ideias, no campo da intuição, no campo do recolhimento, no campo do silêncio. Então, quando a gente está conectada com a sacerdotisa na nossa vida, é o momento precedente à energia da imperatriz. Então, depois que você vai lá para a energia da sacerdotisa, que você teve seu templo de silêncio, teve seu recolhimento, ali provavelmente você já começou a gestar suas ideias. Aí você chega na energia da imperatriz, que é a carta de número 3, e o 3 energeticamente, é o número da materialização. É um número de onde, quando você coloca uma terceira energia no mundo. Não à toa, né? Quando um masculino e um feminino se juntam, eles criam um terceiro elemento, que é o filho, que é a energia de filho. Então, essa é a energia da imperatriz também. É quando você materializa o que está ali no campo das ideias. Você precisou gestar antes. Então, assim, todos os decks, de modo geral, vão ter símbolos que são universais e inerentes a essa carta. Então, assim, eu já falei em outras vezes, mas eu volto a repetir que em outros decks depende do artista os elementos, mas alguns elementos eles são essenciais a esse arcano. No caso da Imperatriz, o que é que vocês vão sempre notar? Que ela normalmente está sentada em algum trono, normalmente é um trono imponente, porque energeticamente a imperatriz é uma figura de autoridade.
Então, é uma energia muito conectada ao feminino, não à toa que ela é uma mulher bem chamativa, como a Rose falou, cheia de muitos elementos. Então, ela é conectada a essa energia do feminino presente, cheia, criativa, cheia de vida. Então, normalmente, ela vai ter, sim, essa aparência imponente, marcante, sentada num trono. Outra coisa que é muito importante e que se repetem, né, em outros decks é o cetro que ela carrega na mão, que é essa que está simbolizando essa autonomia, esse poder de decisão, de liderança. De alguma forma também esse cetro representa a conexão dela com o arcano interior, que é a sacerdotisa. Então, a imperatriz ela está conectada não só à vontade das coisas terrenas, mas ela traz de lá a intuição da sacerdotisa para conseguir materializar com maestria as coisas aqui na Terra. Então, ela vai criar um império e ela vai ser a líder desse império. Por isso, o cetro. Então, naturalmente, em outros baralhos, em outros decks, ela está representada com esse cetro na mão. Outro elemento importante dessa carta são aspectos de abundância. No caso desse artista, ele representou essa abundância, essa materialização com o trigo que está aqui na mão dela, tá vendo? Tem o trigo na mão e atrás dela tem campos de trigo também, e umas árvores, que está representando muito essa energia do transbordar, da criatividade. Então, ela está tão cheia e ela transborda. Tem algo mais, Rose, que você queira trazer do simbolismo? As árvores também simbolizam a parte da ancestralidade das nossas raízes, né? Que é bem conectado com o feminino, né? Que ela traz. E as cores, né? O vermelho, o dourado, que são imponentes. Até você trouxe da questão de onde ela coloca a mão, onde ela coloca a energia, transborda, fica abundante, ela está criando, né? E nesses decks ela está grávida, né? Ela está gestando. Né? Não parece, né? Porque é uma roupa bem imponente, mas ela está grávida, simbolizando que a gente tem esse poder de criar, né? Então isso não quer dizer só para mulheres, principalmente, mas os homens também têm esse poder de gerar algo, né? Então é bem importante. E o dourado tem essa questão, né? De trazer essa prosperidade, né? A prosperidade, o vermelho dessa questão de conexão ancestral, da questão, né, do chakra base, que é o chakra da raiz, que se conecta com as raízes. Então a gente também traz essa questão de gerações por gerações, tanto com questões positivas como questões negativas. E o número 3 também tem essa questão do corpo, alma e espírito, essa integração. Então, o 3 é a integração, é integrar tudo que já foi trazido. Então, é o alquimista, é a sacerdotisa, e agora está integrando isso, né? Tipo, a finalização de todo esse processo com a imperatriz, né? Perfeitamente. Esse vermelho também simboliza a paixão por viver, o prazer em viver e a energia do amor próprio, que é uma característica dessa carta. Então, assim, essa imponência toda deve ser de alguém que se ama, né? E não só isso, não é só imponência, é uma certa serenidade, uma certa sensação de estar à vontade, de você ser quem você é, como você falou. Parece que ela está muito confortável aí, sentada no trono, transbordando. Então, esse sentimento está muito conectado a pessoas que estão realmente em sintonia com o amor próprio. Então, essa cor vermelha também tem a ver com essa paixão de estar viva, com esse amor pela vida. E a gestação, né, quando a gente não está gestando realmente outra vida, está gestando projetos, está gestando sonhos, ou criando, não só gestando, a imperatriz ela está gestando e criando ao mesmo tempo. Porque a sacerdotisa que tem essa energia ainda, está no campo das ideias. Ao mesmo tempo que ela está aqui com o bebê dentro dela, né, que é esse simbolismo, ela está transbordando, tudo nela está transbordando. Tipo, já está na colheita, né? Sim. Então, para a gente aprofundar mais, vamos para os aspectos em conexão saudável e eles em distorção, para a gente compreender como que essa energia está atuando na nossa vida, que é esse o objetivo, né? A gente sempre traz os arquétipos para a nossa vida prática, tá? É bonito, né? É massa essas informações, mas como que a gente
identifica isso na nossa vida diária. Então, eu vou começar falando aqui pelos aspectos saudáveis, que é estar em conexão com esse arcano, que a gente começa com uma das palavras que mais é relacionada a esse arcano, que é a palavra criatividade. Então, quando você está em ressonância com ele, naturalmente você está em conexão com ideias e, ao mesmo tempo, com força de vontade, que está muito conectada essa cor vermelha, com vitalidade de é, materializar essas ideias. Então, não é uma criatividade só da cabeça, é uma criatividade conectado à energia da execução. Então, você tem a intuição da sacerdotisa e você tem força para agir. Tanto é que a sombra da sacerdotisa é, de alguma forma, um retraimento, é uma sensação de congelamento, porque ela até tem intuição, mas ela não age. Então, assim, um arcano está super conectado ao outro. Então, vocês vão conseguir visualizar esse alinhamento da proporção que a gente for avançando. Essa conexão com o planeta Vênus aqui traz muito esse arquétipo da beleza, das artes, da criatividade, porque o planeta Vênus, se você estuda astrologia, se você acompanha, esse planeta rege esses aspectos de prazer, de criatividade, de artes, de beleza, que é tudo que esse arquétipo representa. Essa beleza, né? Essa palavra-chave da beleza, ela está completamente conectada a esse prazer de estar viva. Então, não é essa beleza superficial que a gente está falando aqui, que você muitas vezes gasta horrores em é, itens e medidas para ficar bonita externa, né? Compra boas roupas, compra bons produtos, compra bons acessórios e fica aquela beleza um pouco sem alma. Essa beleza da Imperatriz é aquela beleza que você realmente está muito contente em existir e em colaborar com a vida. E por isso você tem o prazer, você faz, é como se você estivesse se enfeitando para a vida. Não é se enfeitando para pessoas específicas, acaba que transborda. Mas a motivação dessa beleza da Imperatriz vem dessa conexão, desse prazer de estar vivo que é causado pelo planeta Vênus. Quando você está em conexão com o planeta Vênus, ou quando ele está em um alinhamento no céu favorecido, você naturalmente tem vontade de entregar coisas belas para a vida, para as pessoas ao seu redor. Você tem vontade de se apresentar de uma forma mais harmônica para o mundo. Então, imagina a importância de estar em conexão com esse arquétipo, né? Como se a vida ficasse mais bonita. E aí, já conectado a essa energia da beleza, vem o amor. Então, a gente vai falar primeiro do amor romântico mesmo. Você quer uma motivação mais elevada do que estar apaixonado? Normalmente, quem está apaixonado, naturalmente, tem vontade de estar mais bem apresentável, tem vontade de fazer coisas que traz felicidade, tem vontade de transbordar. Então, é como se o coração trouxesse aquela motivação. Então, assim, essa carta representa esse amor, né? Representa esse amor, sim, entre os casais, mas representa o amor também pelas relações. Mas quando a gente vai jogar em tarô, normalmente quando a Imperatriz cai, normalmente está conectado a relacionamentos também. Aí depende das outras cartas. Mas esse amor também passa pelo amor romântico. E ele que traz essa motivação dessa beleza que eu falei para vocês também. Aí a outra palavra-chave é maternidade, que sim, também é a maternidade propriamente dita, onde você está gerando uma criança, mas é também o simbolismo da maternidade, que quando não é um filho, é projetos, são sonhos, são metas, são aquele fluxo constante de você ter vontade de entregar coisas para o mundo e não só entregar, mas cuidar dessas coisas. Então, essa maternidade da Imperatriz é quando você, ai, nossa, eu tenho
um projeto de criar uma escola para crianças, um exemplo, né? E para crianças e mostrar para elas uma educação mais conectada, né? Uma educação menos engessada. Então, um exemplo, quando você está nessa energia saudável, você não só materializa esse projeto, como você cuida bem desse projeto, que é maternar. Então, esse maternar da Imperatriz não é aquele maternar que você tem a ideia e larga ela lá. Ela tem essa energia de ficar sempre cuidando, nutrindo, agregando. Energia de mãe, né? Energia de mãe quer agregar, ela quer entregar o melhor para suas crias. Então, na luz também, para quem é mãe, é essa maternidade que nutre, é essa maternidade que está presente, essa maternidade que entrega, mas essa maternidade também que empodera as suas crias, né? A se amarem, a ter autonomia na vida, que é a luz dessa maternagem. A feminilidade é essa energia, é toda essa composição. Então, a essência da energia feminina é, primeiro, realmente a criatividade. Então, assim, o corpo feminino, uma das maiores características dele, o que diferencia dos outros corpos é gerar uma vida. Então, querendo ou não, né, todo mundo, gostando do feminino ou não, todo mundo veio de corpo feminino. Sinto muito para quem não gosta, mas sinto lhe informar que você veio do corpo feminino. Então, assim, quando você está em conexão com essa carta, você tem uma profunda gratidão e reconhecimento dessa energia do feminino, que primeiro cria, mas também nutre, mantém, transborda, né? A terra é uma palavra feminina, né? Então, ela é fértil, ela cria outros frutos. Então, tá com esse arquétipo em saudável, você está em profunda conexão com essa energia feminina. Essa sabedoria aqui da Imperatriz vem de quem, Rose? Ancestralidade, E do arquétipo anterior. sacerdotisa. Exatamente. Então, vocês vão perceber que está tudo interligado. Essa sabedoria dela vem dessa intuição, que a gente já falou no vídeo anterior. Se você não viu, assista. Que é que vem dessa intuição do silêncio, da introspecção, do parar, da sacerdotisa. Então, quando a imperatriz está na Terra, ou seja, quando você está em conexão com com essa essência da imperatriz, você está gostando de quem você é, se amando profundamente. Você está, de alguma forma, liderando a sua vida. Então, ainda que você tenha uma energia muito democrática, que é uma energia da imperatriz, de ouvir as opiniões dos outros, de querer trazer bem-estar para todo mundo, de querer trazer equilíbrio, para você conseguir fazer isso bem, você precisa de uma sabedoria para além da sua mente racional. E aí é que entra o vínculo entre espírito e matéria. Ela está completamente vinculada a essa energia da sacerdotisa, que traz para ela a intuição de como melhor gerir todos esses processos dela. Então, ela recebe a intuição de como ela tem energia, que é essa cor vermelha, essa vitalidade aí para colocar em ação. Ela vai lá e executa e fica abundante e transbordante. Que aí ela vai para a energia da riqueza interior e exterior. E essas últimas palavrinhas-chave aqui, na verdade, essa última, é muito, muito importante para vocês compreenderem em profundidade esse arquétipo. Por quê? Porque se você está em conexão com a energia da Imperatriz, ou se você quer se conectar com ela de forma saudável, primeiro você precisa compreender que para chegar nesse lugar, né, de Vênus maravilhoso, de beleza, você precisa trazer essa energia para você primeiro. Então, por isso que começa com essa riqueza interior. Então, primeiro você se dá o melhor, você se nutre com o melhor. Então, você cuida de uma forma amorosa e presente das suas emoções, da sua mente, do seu corpo, dos seus hábitos. Você se prioriza, se ama primeiro e em seguida você transborda. Naturalmente você transborda, mas ela não vai inverter os papéis. Não é cuidar de tudo, administrar tudo,
deixar as demandas externas ali de alguma forma, tirarem ela do eixo, assim ela não vai prosperar e não vai ser riqueza de verdade. Se essa riqueza existir com ela cansada, com ela exausta, com ela estressada, não é riqueza de verdade. Vocês concordam? Que não é riqueza de verdade quando você não está se incluindo. Então, um sinal profundo de conexão com ela é primeiro você ter esse olhar de primeiro se dar o melhor para depois transbordar, sem achar que isso é egoísmo. Entendendo que quando você se prioriza e diz não para o mundo lá fora, é uma forma, na verdade, de você entregar o melhor para o mundo, porque primeiro você vai se encher de você. Então, assim, especialmente as mulheres, acho que no mundo que a gente está vivendo, onde se exige tanta produtividade, e exige que a gente seja uma super-heroína, esse arquétipo, ele, acima de tudo, é necessário, porque senão a gente tem culpa de se priorizar. Tem culpa de dizer não para os amigos, para os filhos, para o companheiro, para o trabalho. Porque se a gente diz não, parece que o mundo vai desabar na nossa cabeça, ou a gente vai estar sendo egoísta. Quando, na verdade, para você alcançar essa imponência, né? Esse status de saber administrar a sua vida, você precisa primeiro se escolher. E aí, se você não se escolhe, você vai para o quê? Para o lado sombra. Ou, para quem joga tarô, é para a carta, quando a carta está invertida nas tiragens. E é o que a Rose vai falar, né? Que é quando esse arquétipo tá nas sombras, né? Ele tá distorcido na nossa vida. Então, essas características você pode observar se você está passando por isso. E aí a gente vai iniciar. Então, super proteção. Por essa ter essa energia de maternidade, feminilidade, tem essa facilidade de querer tudo para si, atenção. Então, se eu estou ajudando o outro, eu quero trazer ele para perto de mim, eu quero super proteção às mães também, na educação com seus filhos, essa super proteção, que junto traz um sufocamento. Então, internamente, a mulher ou quem está com um arquétipo, esse arcano, né, mais profundo, é porque está se auto-sufocando, porque se você está querendo muito que o outro esteja com você, você também não está dando esse tempo para você mesma. Então, está junto com esse sufoco, essa sensação de sufocamento, porque uma superproteção traz essa sensação de sufoco. E também é uma insegurança, né? Então, se você está fazendo isso, ou você recebe disso, você está inseguro e recebendo, se retroalimentando o que está tendo essa superproteção, como o que está recebendo essa superproteção. Então, ambos têm que quebrar esse padrão para poder sair desse sistema de insegurança, de sufoco, de superproteção. E também gera ciúme, né? Então é também uma sombra. O ciúme também é essa insegurança que tá também na superproteção. Chantagem emocional. É um lado sombra do feminino, da energia feminina, não do gênero. Então, só para ficar bem claro, o gênero é o do que você nasceu, né? Para quem aceita também. E a energia feminina, que nós temos energia feminina e masculina integrados, né? E como a gente já falou, a gente não tem vínculo religioso, tá? E quando a chantagem emocional é a sombra do feminino. Então, quando você está fazendo chantagens para conseguir atenção, chantagem emocional para adquirir coisas, é porque você está nessa sombra do feminino. Então também você tá nessa insegurança e não tá se amando, né? Se você tá fazendo chantagens, é porque você chegou num nível de uma insegurança tão grande, de autoestima baixa tão grande, que você não consegue adquirir as coisas sem ter essa chantagem, né? Desconexão da feminilidade. A gente, tudo na vida a gente traz harmonias. Não vai ser 100%, sim, mas a gente tenta trazer essa harmonia, que é o nosso feminino e o nosso masculino. O que, que é o yang, né? O yin e o yang. O masculino é esse da ação, do dar, e o yin é do receber, né? E
muitas vezes a gente está tão no automático e nessa sombra que a gente começa a dar e quer, vai dando e já não tem mais nada e vai continua dando mais atenção, dando todo o seu tempo para os outros, dando atenção para os outros, e acaba que o equilíbrio dessa balança do receber fica em baixa. E aí, o que, que acontece? Você está mais vibrando no masculino, e isso gera desequilíbrio, porque aí o yin não está aparecendo, não está sendo ativado. Então, essa desconexão da feminilidade traz muitas questões também para o corpo feminino, no nosso útero, na nossa saúde feminina. E são características de desconexão. E provavelmente também deve ter questões do maternar, questões ancestrais, que você pode liberando isso. É muito profundo, é muito amplo isso, a gente está só pincelando, tá? Baixa estima, então, como eu falei, a baixa autoestima realmente é que você está dando toda a sua energia para os outros, e a energia é tempo, é atenção, é prioridade. O que, que é prioridade na sua vida agora? O que, que você pensa por primeiro quando você pensa em prioridade? Se você coloca todos e tudo e todos na frente de você, é porque você não está se priorizando, porque quem tem que estar em primeiro lugar é você. E aí, quando você se coloca primeiro, você começa a cuidar da sua autoestima. E a autoestima, ela começa interna e vai florescendo e vai indo para o externo. Então, é muito caracterizado com as mulheres, quando elas começam a não conseguir mais se cuidar, não conseguem comprar, adquirir, né, aquilo que elas gostam. Tanto que na carta, se você ver a carta da Imperatriz, ela tá cheia de adereços, cheia de acessórios. Por quê? Porque a mulher ela tem essa questão do sutil, de ver detalhes. Então, se a mulher ela não tá com a autoestima saudável, ela não vai conseguir ver os seus detalhes, ela não consegue se observar. Ela tá vendo só o automático, o que tá vindo. E aí começa as coisas acontecendo, das pessoas não tratarem bem, das pessoas não valorizarem, porque não tá tendo essa autovalorização, que é se dar o tempo, ver o que precisa melhorar, o que pode mudar, né? E a gente é um ser maravilhoso, infinito. Então a gente precisa resgatar. Esse é um resgate. Se você não tá, você tá batendo check em todas essas características da Imperatriz nas sombras, então é um ótimo sinal para que você ative esse arquétipo incrível na sua vida. Então, o próximo, bloqueio criativo. Esse é o clássico, e como o Dani falou, começa no de antes, que é o sacerdotisa, e vem para cá. Então, a criatividade vem do criar, né? E criar com ação, que atividade é ação. Então, lá na sacerdotisa, você colocou no mundo das ideias, e na imperatriz você vai começar a gerar, a gestar, e você não precisa parar. Você pode fazer tudo ao mesmo tempo. A carta da Imperatriz, esse arquétipo, ela tá gestando e ela continua. Ela continua agindo, ela continua fazendo coisas, porque a criatividade, ela não é limitada. A criatividade, ela é expansiva. Então, se você está se bloqueando, é alguma coisa que você precisa olhar no seu feminino. Daí, na sacerdotisa, a gente desmiuça bem mais esse feminino, essa riqueza do feminino. E dependência emocional. Você acaba não sentindo mais as suas emoções, você acaba baixando o volume das suas emoções. A dependência emocional, porque a Imperatriz, ela também tem esse vínculo de relacionamentos. Então, Vênus, o arquétipo da Vênus, é relacionamentos em geral. Então, relacionamentos no trabalho, familiar, amoroso. Então, se você está tendo dependência emocional, é em alguma área da sua vida, pode ser no relacionamento amoroso, que te afeta em todas as outras áreas. Se você pode ter dependência emocional numa amiga, e aí todas as outras áreas vão ser afetadas. Então, qualquer lugar
que você esteja tendo dependência emocional, as outras áreas também vão ser afetadas. E o que é a dependência emocional? Você não consegue fazer nada sem que a pessoa te ajude, sem que a pessoa te guie. É como se você não tivesse mais a sua mentalidade, é como se você fosse. É uma palavra forte, mas é parasita, é como se você não conseguisse mais se ouvir, se ver. Então, é você olhar para aquilo, o que, que você está fazendo exatamente? É seu? Isso que você está fazendo é o que você quer? Ou é o que os outros querem? Então, você começa a olhar o que está sendo, o que está acontecendo na minha vida que não está do meu agrado? Qual área? Tá, então eu fiz isso, foi porque eu quis ou fui influenciada através da minha dependência emocional? A gente tem muito comum pais e filhos, é muito comum a dependência emocional entre pais e filhos, né? Então, esse é um vínculo também de ser ter um reestrutura, uma nova estrutura. Então, quando a mulher começa a ativar mais esse arquétipo da imperatriz, que a gente já viu, ela é incrível, que teve a parte ali da riqueza interior e exterior, que é aquilo, a criatividade cria, né? Possibilidades, oportunidades. Quando você ativa mais esse arquétipo, mais você vai se amar. E quanto mais você se ama, mais você consegue transbordar isso para os outros, né? Então, assim, é um chamado para você ativar esse arquétipo, porque quanto mais você ativa, quanto mais você vive na luz, com esse arquétipo da imperatriz, você vai ver tantos resultados incríveis, incríveis, e que você pode ajudar as outras pessoas, né? E com isso, a gente criou, né, junto com esse arquétipo, um projeto que vamos realizar juntos, que é a nossa surpresa. Você vai falar, Nani? Ou eu falo? Sim. Então, só para a gente Comentar. fechar essa parte, né, da luz e sombra. Então, enquanto vocês ouvem a gente, né, vai sentindo, né, quais características, quais aspectos você identifica na sua própria vida. Lembrando que ninguém é perfeito, então é bem provável que em todos os arquétipos você vai se identificar com alguns aspectos luminosos, outros que ainda precisam serem trabalhados, outros que ainda precisam serem ajustados, né? Então, assim, vai avaliando o que é que está mais vibrando quando a gente fala. Se for mais o lado sombra, e se tratando dessa carta da Imperatriz, que é uma carta muito importante, ela é um pilar para a nossa vida, né? Então, é algo para você ter atenção. Porque imagina uma vida onde você está desconectado do amor próprio, onde você está desconectado da sua independência, emocional, da sua autonomia. Eu não gosto muito dessa palavra independência, porque a gente é interdependente, mas imagina uma vida onde você está desconectado da sua autonomia, de perceber que você é uma pessoa valiosa, que o que você pensa, sente, aquilo que a sua intuição traz para você é importante. Se você tiver desconexão com isso, provavelmente as outras áreas da sua vida, elas vão entrar no efeito dominó. Então, esse arquétipo da Imperatriz é como se fosse um pilar muito importante que precisa estar em sua grande maioria, saudável, de modo geral. Ainda que tenha uma coisa ou outra de sombra para a gente ajustar, quando ele está muito sombrio mesmo, é, é algo para você ter atenção, assim. Então, é, essa é a nossa intenção também, que não é só recreativo isso aqui é sério. Então, desconexão com a criatividade, com o amor próprio, com a nossa capacidade de ouvir a nossa intuição e trazer para a matéria, porque às vezes você é intuitiva, mas você é letárgica, você não coloca na ação, é muito grave. Isso pode gerar uma sensação de vazio existencial, entende? Então, um dos nossos objetivos é trazer realmente pensar assim, nossa, estou precisando ajustar essa energia na minha vida, né? Isso é a minha vida, não é só o arquétipo. Ele é forte, ele é imponente, assim, é para mexer mesmo com suas entranhas, para você fazer as perguntas da sua existência. Eu estou tendo prazer de viver, eu estou colocando realmente beleza na minha vida, eu estou fazendo as coisas com presença, eu estou ouvindo as minhas ideias e buscando ações para colocar em prática. Eu vou deixar essas perguntas de reflexão.
E a gente, na vida, a gente faz escolhas o tempo todo. Imagina se você está fazendo escolhas a partir desse lado sombra, né? Você não está criando coisas positivas, você não está criando aquilo que vai vibrar na sua vida de felicidade, de amor próprio. Então, por isso que é muito importante essa ativação. Se você já tem mais lado positivo, você sempre pode aumentar mais essa frequência e melhorar ainda mais e consequentemente outras pessoas vão receber esse benefício, né? Então é muito importante. Então a gente está fazendo essas perguntas também para você avaliar como que está essa energia na sua vida e talvez você esteja se perguntando, mas como é que me socorre aqui? Como é que eu ajusto isso? Eu me identifiquei ali com uns aspectos, ou então eu quero, como a Rose falou, eu quero aprimorar o lado que já está saudável. Nós criamos um atendimento em conjunto que é bem especial, é bem conectado com a aplicação mesmo desses arquétipos na vida, que é uma coisa a gente ouvir, mas tem caminhos para isso. E nós desenvolvemos um que é justamente um atendimento que é dividido em duas etapas, né? Na primeira etapa, a gente vai fazer um diagnóstico de como é que essa energia realmente está na sua vida com o tarô. Nós duas somos tarólogos, nós estudamos juntas, a gente está sempre se aprimorando. Então, esse diagnóstico a gente já vai ter um vislumbre ali do que é que precisa ajustar. Essa é a primeira parte, que já vai te trazer ali muito autoconhecimento, muito discernimento de onde a sua energia está. A segunda parte do atendimento, aí sim, é a ativação dessa energia na sua vida. Só que é assim, para a gente ativar uma energia na nossa vida, para a gente trazer consciência dessa energia na nossa vida, primeiro a gente precisa limpar o que está bloqueando. Então, assim, ativar, não adianta você ficar ouvindo reprogramação positiva. Até adianta, mas vai demorar mais. Se limpar os bloqueios. Então, nós também trabalhamos com reprogramação, que é uma das técnicas que a gente usa, que é o Theta Healing. Se você não conhece, tem dúvida, você pode perguntar para a gente, que a gente explica para você como que é. Que é uma ferramenta que ajuda a limpar as crenças limitantes. E provavelmente vai sair no diagnóstico que a gente fizer com o tarô. Então, nesse segundo atendimento, a gente vai fazer essa limpeza dessas limitações e depois a gente vai fazer uma meditação para ativar esse arquétipo na vida, para que essa energia de autonomia, de autocuidado, de amor, de criatividade, para que ela flua em você com mais facilidade, para que você fique mais aberto e conectado com essa força. E aí a descrição vai estar os nossos contatos para vocês falarem com a gente, fazerem perguntas, até para marcar esse atendimento. E a gente aceita todo incentivo, então curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. A gente está fazendo essa série, então você pode nos acompanhar. Né? Estamos agora na carta 3, vai até o 22. Sim. Então, vocês estão convidados para continuar aqui com a gente nessa série, que é todas as semanas a gente vai trazer. Isso. E a gente sempre deixa um spoilerzinho. No próximo vídeo, a gente falou dessa energia da Imperatriz. Nós vamos falar do número 4 que é o nosso querido Imperador. Então, hoje vocês ouviram um pouco sobre essa importância de estar com esse feminino que a Imperatriz traz ancorado na vida, mas sem estratégia, sem ação, sem capacidade de dar limite mais firme, né, do imperador, talvez fique um pouco capenga. Na verdade, não é capenga, não. O imperador ele é complementar. E aí, aqui, ó, para vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem um trono que tem duas cadeirinhas ali, ó. Uma da imperatriz e a outra do imperador. Então, a gente vai entender como essas duas forças juntas, o quão potentes elas são, né, na nossa vida. E é também ali uma energia de abrir espaço para uma parceria amorosa. Então, a gente vai trazer mais detalhes no próximo. Então, até a próxima! Até.